Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa que há 48 anos entra na sua casa. Fique com a gente com a nossa programação. Olá, bom dia Padre Arnaldo e um bom dia a você que nos assiste nessa manhã de domingo em mais um Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro na TV Brasil. E antes da gente começar, eu já quero te convidar a ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no programa. Para isso, basta fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Segue a gente, ative o sininho e receba todas as nossas atualizações. E agora vamos para o Vaticano acompanhar a catequese do Papa Francisco. Em nome do Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A pace sia com voi. Eu vos ordeno, procedeis segundo o Espírito. Assim não satisfareis aos desejos da carne, pois a carne tem desejos contra o Espírito, e o Espírito tem desejos contra a carne. Há uma oposição entre carne e Espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também segundo o Espírito, corretamente. Palavra do Senhor. Nel brano della lettera ai Galati che abbiamo appena ascoltato, San Paolo esorta i cristiani a camminare secondo... Na passagem da carta aos Gálatas que acabamos de ouvir, São Paulo exorta os cristãos a caminharem de acordo com o Espírito. É um estilo, caminhar segundo o Espírito. De fato, acreditar em Jesus significa segui-lo, ir atrás dele no seu caminho, como fizeram os primeiros discípulos. E ao mesmo tempo significa evitar o caminho oposto, do egoísmo, de buscar o próprio interesse, que o apóstolo chama de o desejo da carne. O Espírito é o guia nesse caminho na estrada de Cristo, um caminho maravilhoso, mas também cansativo, que começa no batismo e dura por toda a vida. Pensemos em uma longa excursão nas montanhas. É fascinante. A meta nos atrai, mas requer muito esforço e tenacidade. Questa immagine può esserci utile per entrare nel merito delle parole dell'Apostolo. Essa imagem pode ser-nos útil para entrar no mérito das palavras do apóstolo. Caminhar segundo o Espírito, deixar-se conduzir por ele. São expressões que indicam uma ação, um movimento, um dinamismo que nos impede de parar nas primeiras dificuldades, mas nos provoca a confiar na força que vem do alto. Seguindo esse caminho, o cristão adquire uma visão positiva da vida. Isso não significa que o mal presente no mundo tenha como desaparecido, ou que os impulsos negativos do egoísmo e do orgulho tenham desaparecido. Ao contrário, significa acreditar que em Deus é sempre mais forte do que nossa resistência e maior do que os nossos pecados. Isso é importante. Acreditar que Deus é maior, sempre. Maior do que as nossas resistências. Maior do que os nossos pecados. Ao exortar os Gálatas a percorrer por esse caminho, o apóstolo coloca-se no nível deles. Ele abandona o verbo no imperativo, andem, e usa o indicativo, caminhamos segundo o Espírito, como que para dizer, coloquemo-nos na mesma linha e nos deixemos guiar pelo Espírito Santo. É uma exortação. É um modo exortativo. São Paulo também sente essa exortação necessária para si mesmo. Embora ele saiba que Cristo viva nele, também está convencido de que ainda não alcançou a meta, o topo da montanha. O apóstolo não se coloca acima de sua comunidade. Eu estou aqui,
eu cheguei ao alto da montanha, ele não diz isso. Mas ele se coloca no meio do caminho de todos, a fim de dar um exemplo concreto de como é necessário obedecer a Deus, respondendo sempre mais e sempre melhor à orientação do Espírito. Que bonito quando nós encontramos pastores que caminham com o seu povo, que não se distanciam. Eu sou mais importante, eu sou o pastor, eu sou o padre, eu sou o bispo com o nariz empinado. Não, o pastor caminha com o povo. É muito bonito, faz bem à alma. Esse caminhar segundo o Espírito não é apenas uma ação individual. Também diz respeito à comunidade como um todo. De fato, construir a comunidade seguindo o caminho indicado pelo apóstolo é emocionante, mas desafiador. Os desejos da carne, ou seja, as tentações que todos nós temos, ou seja, a inveja, o preconceito, a hipocrisia, o ressentimento, continuam a se fazer sentir. E o recurso a preceitos rígidos pode ser uma tentação fácil, mas, ao fazer isso, se desviaria do caminho da liberdade. E, em vez de subir para a meta, voltaria para baixo. Seguir o caminho do Espírito exige, antes de tudo, que abramos espaço para a graça e a caridade, para a graça de Deus. Não ter medo. Depois de ter feito ouvir sua voz de maneira severa, Paulo convida os Gálatas a se encarregarem das dificuldades uns dos outros. E se alguém cometer um erro, usar de mansidão. Ouçamos suas palavras. Irmãos, se alguém for pego em alguma falha, vocês que têm o Espírito, corrijam-no com espírito de doçura. E se você se cuide para que não seja tentado também. Carreguem os fardos uns dos outros. Um comportamento muito diferente das fofocas. Quando vemos alguma coisa, começamos a fofocar sobre o outro. Isso não é segundo o Espírito. Segundo o Espírito é ter docilidade para com o irmão no corrigir e vigiar sobre nós mesmos para não cairmos nós também no pecado. Ou seja, a humildade. De fato, quando somos tentados a julgar mal os outros, como é frequentemente o caso, devemos primeiro refletir sobre nossa própria fragilidade. Como é fácil criticar os outros. Mas tem gente que parece que é diplomada em fofoca. Todos os dias critica alguém. Olhe para você mesmo. É bom nos perguntarmos o que nos motiva a corrigir um irmão ou irmã e se não somos de alguma forma corresponsáveis por seu erro. O Espírito Santo, além de nos dar o dom da mansidão, nos convida à solidariedade e a carregar o fardo dos outros. Quantos fardos estão presentes na vida de uma pessoa? Doença, falta de trabalho, solidão, dor. E quantas outras provas que exigem a proximidade e o amor de nossos irmãos e irmãs. Também pode nos ajudar as palavras de Santo Agostinho, quando ele comenta essa mesma passagem. Portanto, irmãos, se alguém for pego em alguma falha, corrijam-no desta maneira, com mansidão. Com mansidão. E se você levantar sua voz, ame interiormente. Seja que você encoraje, que se mostre paterno, que repreenda, que seja severo, ame sempre. A regra suprema da correção fraterna é o amor, ou seja, querer o bem de nossos irmãos e irmãs. E também tolerar os problemas dos outros, os defeitos dos outros, no silêncio da oração. E depois encontrar o caminho justo para ajudar a corrigir. A estrada mais fácil é a fofoca. Falar do outro, como se eu fosse perfeito. Isso não se deve fazer. Mansidão, paciência, oração, proximidade.
Caminhemos com alegria e paciência por esse caminho. Deixemo-nos guiar pelo Espírito Santo. Muito obrigado. Leio agora um resumo da catequese do Papa Francisco. No trecho da carta aos Gálatas que acabamos de ouvir, São Paulo exorta os cristãos a caminhar segundo o Espírito Santo, que deve ser o nosso guia no seguimento de Cristo. Um caminho fascinante, mas também cansativo, que começa no batismo e dura toda a vida. Percorrendo esse caminho, o cristão adquire uma visão positiva da vida, o que não significa que o mal presente no mundo tenha acabado ou que desapareçam os impulsos negativos do egoísmo e do orgulho, mas significa crer que Deus é mais forte do que as nossas resistências e maior que os nossos pecados. Este caminhar segundo o Espírito não é só uma ação individual, mas diz respeito também à comunidade como um todo. Percorrer o caminho do Espírito requer, em primeiro lugar, dar espaço à graça e à caridade. Na vida em comunidade, significa também corrigir os irmãos, com espírito de docilidade, pois o Espírito Santo, além de nos conceder o dom da mansidão, convida-nos à solidariedade, a carregarmos o peso uns dos outros. A regra suprema da correção fraterna é o amor. Isto é, corrigir porque queremos o bem dos nossos irmãos e irmãs. Caminhemos com alegria e paciência nesta estrada, deixando-nos guiar pelo Espírito Santo. Vamos agora cantar o Pai Nosso em latim com o Santo Padre e receber a sua bênção apostólica. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. E nós continuamos no Vaticano, agora com notícias internacionais. A nossa correspondente Bianca Fracalvieri traz as últimas informações direto da Praça de São Pedro. Olá, Vinícius. Acabamos de ouvir a catequese do Papa Francisco desta semana. Semana esta que foi marcada pela oração pelos mortos. No dia de finados, o pontífice deixou o Vaticano e foi até o cemitério militar francês de Roma rezar de modo especial pelas vítimas da violência. No coração de Deus, disse ele, está o nome de todos nós, mas esta é a tragédia da guerra.
Cabe a nós lutar enquanto estivermos aqui para que não existam mais conflitos. Ao voltar ao Vaticano, o Papa rezou diante dos túmulos dos papas na cripta da Basílica de São Pedro. Ali destaca-se o local do túmulo de Pedro e também estão sepultados Pio XII, Paulo VI, João Paulo I e João Paulo II. Já na quinta-feira, a oração foi pelos cardeais e bispos falecidos no último ano, com a missa presidida na Basílica Vaticana. Já as nossas orações neste mês de novembro também vão às pessoas que sofrem de depressão, como nos pede o Papa Francisco neste vídeo. La sobrecarga de trabajo, el estrés laboral, hacen que muchas personas experimenten un agotamiento extremo, un agotamiento mental, emocional, afectivo y físico. De ahí la tristeza, la apatía, el cansancio espiritual terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordados por el ritmo de la vida actual. Procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza. Muchas veces escuchando simplemente en silencio, porque no podemos ir a decirle a una persona, no, la vida no es así, escúchame, yo te doy la receta. No hay receta. Y además, no olvidemos que junto al imprescindible acompañamiento psicológico, útil y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan. Me viene a la mente y al corazón, venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Recemos para que las personas que sufren de depresión o agotamiento extremo reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca. Na semana que vem ela volta com mais informações direto de Roma.